Professor, professora, professor coordenador e todos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Sejam todos muito bem-vindos a esta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. Nossa equipe, sou eu, PCNP de História e Guiar, Graziela, PCNP de Tecnologia e Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Retomando então, os nossos trabalhos com a gamificação da TPC, já havíamos começado na TPC anterior, do dia 1/9, e hoje nós teremos a parte 4. Hoje nós trouxemos para vocês aqui esses GIF em relação à valorização da nossa vida, Setembro Amarelo, nossa vida vale ouro, a sua vida vale ouro. Então, vamos cuidar. Eu sei que todos nós estamos passando por momentos bastante difíceis, emocionalmente falando também, como eu já havia dito anteriormente para vocês, cada um lida de uma maneira, cada um lida de um modo, com as emoções, mas é importante a gente ter sempre isso em mente, que a gente vale ouro para nós mesmos e para a nossa família, para as pessoas, que convivem conosco. Enfim, eu acho que a gente tem que olhar mais para a gente e se cobrar menos. Eu sempre digo isso aqui a vocês, digo para mim também, para a gente se cobrar menos. O que a gente faz da melhor maneira que a gente pode, e com certeza a gente está sempre em busca da melhoria a cada dia. Então, olha, Setembro Amarelo não é só porque é o Setembro Amarelo que a gente vai cuidar da nossa vida. Nós vamos cuidar da nossa vida todo dia, todo instante. Mas esse mês é um mês destinado a isso, um mês voltado a isso. E também tem o Setembro Verde, que as meninas aí, as professoras de educação especial, sabem que setembro também, é o setembro da educação especial, voltado para a pessoa com deficiência. E nós vamos também falar disso nas próximas ATPCs. Mas hoje nós trouxemos o Setembro Amarelo, para a gente pensar, refletir um pouco mais em tudo isso que nós estamos vivendo e se cuidar um pouco mais, se cuidar mais do nosso eu, do nosso íntimo, cuidar da nossa vida e perceber o quanto, levantar todos os dias e agradecer por estarmos saudáveis, por termos a nossa vida, por estarmos bem. E quem não está bem, está passando por algum momento de saúde, de dificuldade de saúde, tanto de si quanto da família, creia e acredite que vai passar e que vai ficar tudo bem, E não desista e busque ajuda. Sempre que você achar necessário, busque ajuda. Não sofra sozinho, não se cale, busque ajuda. Então, hoje a nossa parte 4, Ensino híbrido e a prática da gamificação, com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais para o terceiro bimestre. Nem parece, gente, nós já estamos aí há algumas semanas já do terceiro bimestre, começamos o início da pandemia, achando que fôssemos voltar breve, E já estamos aí caminhando há bastante tempo, no terceiro bimestre. E estamos aí fazendo o nosso melhor, cada um do seu jeitinho, cada um à sua maneira. Então, damos início hoje à nossa parte 4, tá bom? Os objetivos da nossa TPC são realizar o feedback das avaliações e atividades da TPC do dia 1/9, relembrar o percurso formativo realizado na TPC de 1/9, orientar sobre o uso das metodologias ativas na educação especial, com a nossa PCNP Aline Crociari, como havíamos prometido a vocês, apresentar o passo a passo para a atividade gamificada com foco nas habilidades essenciais do terceiro bimestre. Iremos utilizar o material de apoio do professor, do São Paulo Faz Escola, vivenciar uma estratégia de jogo, pensando na recuperação e aprofundamento de habilidades com a prática da gamificação,
Nós iremos também ter o compartilhamento de uma boa prática de uma professora, vocês vão conhecer ela aqui hoje, falando conosco, uma professora de geografia, que ela vai falar um pouquinho dessa gamificação e das metodologias ativas que ela utiliza na sala de aula, mesmo nesse tempo de atividades remota. Bom, para a gente relembrar um pouquinho a TPC do dia 1 do 9, o que nós discutimos nessa TPC, né? Então, vamos retomar um pouco. Nós falamos lá dos conceitos do ensino híbrido, retomamos, na verdade, nessa pauta de 1 do 9, que anteriormente nós já havíamos falado bastante, né, do ensino híbrido. Nós também tivemos os conceitos em relação à gamificação, que a PCNP Graziela trouxe para nós. Nós também realizamos um tutorial da plataforma WordWall, lembram disso? E nessa plataforma, a Graziela fez utilizando como suporte, uma atividade em Libras. Todos vocês gostaram bastante, nós tivemos bastante relatos, eu aproveito aqui também, né, sempre faço os agradecimentos, não fiz hoje no início, estou fazendo agora, agradeço demais as contribuições de vocês nas atividades, avaliações e principalmente por vocês se disponibilizarem a participar conosco da nossa TPC. Isso valoriza a nossa área, valoriza o nosso componente. Isso dá também possibilidades de estratégias e metodologias de trabalho para os colegas. Né? Então, quando a gente tem aqui um professor de história, um professor de geografia, ou de filosofia, sociologia, por favor, se quiserem, a gente gostaria muito que vocês se manifestassem também para participar aqui conosco, mas quando a gente traz uma professora de um componente, não significa que é somente naquele componente que a gente pode ter ideias e inspirações. Né? A gente pode ter ideias e inspirações em qualquer outro componente, né? Em eletiva, projeto de vida, tecnologia, as professoras de educação especial, todos os componentes, né, da área de humanas. Então, é interessante que uma socialização, um compartilhamento de práticas de um professor inspira tantos outros e nos inspira também. Vocês podem ter certeza disso. Trago aqui também novamente para vocês lembrarem que o nosso Padlet está em alta, está super ativo, tem bastante coisas lá que os professores estão postando, fiquem à vontade para postar o que vocês quiserem da sala de aula online, né, de maneira remota, e que vocês estão trabalhando, todos nós estamos trabalhando dessa maneira remota, vídeos de aluno, vocês se planejou uma atividade bacana, coloca aqui pra gente, né, posta aqui nesse Padlet como que foi esse trabalho, algum relato de vocês desse tempo, como que tem sido, né, o que vocês estão sentindo, o que tá bacana. Então, ó, fiquem à vontade, tá? Esse Padlet é nosso, é da nossa área. Então, vocês podem colocar o que vocês quiserem. E a área de ciências humanas, tecnologia, educação especial, e estende também aqui para os professores dos demais componentes do Inova, que é letivo e projeto de vida. Então, sintam-se à vontade para postar nesse Padlet o que vocês acharem interessante, tanto de vocês quanto dos alunos, ok? Agora, nós iremos ter o feedback. Nossa professora coordenadora do Núcleo Pedagógico Graziela vai falar conosco em relação ao feedback das avaliações e atividades, né, da TPC do dia 1 do 9, e depois nós teremos a participação da nossa PCNP Aline Crociari falando um pouco conosco sobre as metodologias ativas com público-alvo da educação especial. Olá, pessoal! É um prazer novamente estar com vocês. Como a PCNP Guiade já falou, nós fizemos uma retomada da nossa TPC do dia 1º e aqui eu estarei dando a devolutiva a vocês. Então, apenas para lembrá-los, sempre que tiver um texto em algum documento, seja ele esse documento PDF, Excel, até mesmo no PowerPoint, e ele estiver com outra cor, significa que ele tem um hiperlink.
O que é isso? Tem um documento anexado esse texto. Então, no nosso caso aqui, a devolutiva da TPC de 1/9, nós temos um hiperlink que vai levá-los ao Padlet. Então, nesse Padlet tem aí as respostas de vocês, tanto o PC quanto professores. Bom, ao ler todas as respostas, nós ficamos muito felizes, pois verificamos que o nosso objetivo foi atingido. A gamificação em si, quando trabalhada sozinha, ela não tem finalidade nenhuma. Ela só tem uma finalidade específica quando ela é estruturada de maneira a ser um recurso de suporte, tá bom? Então, ao ler os feedbacks de vocês nas atividades, nós ficamos felizes em saber que, mesmo com todos os problemas que temos, né, em relação à tecnologia, ao acesso, em relação aos alunos que muitas vezes deixam a desejar na realização das atividades, muitos de vocês tentam trabalhar de maneira diversificada para que consiga chamar a atenção do aluno. Então, principalmente com a gamificação, que é o nosso assunto, o nosso tema, né? Então, aqui tem algumas respostas dos PCs. Então, tem aqui, ó, pela discussão que fizemos durante a TPC, amamos, né? A parte que a Graziela trabalha com a tecnologia, os jogos com a aplicação da tecnologia foi ótimo. Também esclareceu sobre o ensino híbrido, que tem ajudado bastante. Eu queria fazer uma observação em relação ao ensino híbrido. Não é porque nós falamos do ensino híbrido que é para ser trabalhado somente ele. Não. Nós precisamos adequar a nossa realidade. O ensino híbrido é uma metodologia que ela pode ser trabalhada assim por vocês em sala de aula. Nós sabemos que muitas vezes o aluno precisa estar sozinho para desenvolver as suas atividades. Então, aquele modelo tradicional, quando o aluno senta sozinho, individualmente, para se trabalhar, ele é necessário, ele precisa ter esse momento sozinho. Assim como as atividades propostas em grupos, que são articuladas nas salas, para que se envolva todos os alunos na dinâmica das atividades. E também o ensino híbrido, metodologias ativas e assim por diante, processo de gamificação. Então, quando falamos de ensino híbrido, nós não falamos que ele é para ser trabalhado exclusivamente, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês entendam a proposta do ensino híbrido, para que para que vocês consigam, dentro da dinâmica de trabalho de vocês, colocar em prática, ou não, dependendo da realidade de cada um, tá bom? Além disso, fiquei assim, muito feliz com as respostas, tanto dos PCs quanto dos professores, porque nós verificamos que, independente do nome que nós damos para as atividades, muitos já trabalham e trabalham com sucesso. E isso é muito prazeroso, tanto para o aluno que está participando das aulas, quanto para vocês que organizam e que têm os feedbacks dos alunos. Então, por exemplo, essa é o feedback dos professores, e a maioria já trabalhou com quiz, com jogos lúdicos, com forca, tabuleiro e assim por diante. Hoje nós veremos aqui um quiz tecnológico. Então,
Esse quiz ele foi pensado com todo amor e carinho para vocês. Ele foi estruturado dentro do PowerPoint e eu espero que vocês gostem. Mas eu deixo claro aqui que nós só podemos trabalhar também com a gamificação se houver um contexto adequado para que isso aconteça. Bom? Então, assim, de maneira geral, todos estão de parabéns. Mesmo o professor que ainda não trabalhou, que tem receio, é tudo no seu tempo. Primeiramente, nós precisamos conhecer as ferramentas que estamos trabalhando. Segundo, nós precisamos conhecer e dominá-las, para que depois a gente consiga proporcionar essa vivência para os nossos alunos. Meus parabéns a todos, ficamos muito felizes. As contribuições de vocês são ótimas, agradeço muito, a Eguiar também, a Aline também. Hoje nós trouxemos a Aline para falar justamente da parte de educação especial, relacionada à gamificação também, então nossa TPC está muito interessante. Então, eu desejo a todos um ótimo trabalho e eu ainda retorno com vocês, tá bom? Agora eu passo a palavra para a Aline. Bom trabalho a todos. Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui de volta para falar um pouquinho com vocês hoje sobre metodologias ativas. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância das metodologias ativas na educação especial, no nosso momento de educação especial no ATPC de hoje. Então, como sempre faço, de início, peço licença para entrar na sua casa, no seu espaço, no seu lar, e gostaria que você participasse comigo um pouquinho dessa reflexão, Como eu disse, é uma breve reflexão, mas que eu espero, do fundo do meu coração, aí trazer algumas considerações, coisas importantes que possam aí agregar na sua prática, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Quando falamos de metodologias ativas, dentro de um contexto de educação especial, elas são importantes? Com certeza que sim, Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês soubessem que o uso das metodologias ativas, ela facilita o engajamento de todos os nossos alunos com deficiência. Além disso, ela amplia também a autonomia do nosso estudante, o que para nós que trabalhamos com educação especial é um ponto fundamental. Eu sempre falo, quando nós pensamos em educação especial, a gente tem que pensar em duas palavras que para mim são mágicas, que é a subjetividade, entendendo que cada aluno é um ser único e eles são diferentes. Portanto, muitas vezes o que serve para o José, às vezes não serve para o Carlos. E nós já tivemos essas discussões aqui, até num contexto mais amplo de adaptação curricular, Então, pensamos na subjetividade, no sentido de cada um ser único, e também na autonomia, que isso é muito valioso para essas crianças, que elas possam desenvolver autonomia e participar da aprendizagem ativamente. Além disso, quando nós trabalhamos com as metodologias ativas, ela também nos permite, nós professores, um olhar mais apurado por parte dos nossos professores, para estes alunos. De que maneira? No sentido da gente considerar esses estilos de aprendizagem. Por quê? Porque nós estamos colocando ali os alunos em situações adversas, E aí nós também podemos olhar com mais cautela para os estilos de aprendizagem. Como será que esse aluno aprende, Lendo, escrevendo, visualizando, manipulando, ouvindo. Então, quando nós trabalhamos com as metodologias ativas num contexto, inclusive de educação especial, isso facilita também o nosso olhar.
Além disso, pessoal, as metodologias ativas, elas engajam os nossos alunos com deficiência, né, na prática da aprendizagem. Nós conseguimos fazer com que essas crianças sejam engajadas, esses jovens, esses adolescentes, os nossos alunos, né, com deficiência, público-alvo da educação especial, nós conseguimos fazer com que eles se engajem mais na aprendizagem, né, na prática da aprendizagem. E isso é muito importante, por quê? Porque nós sabemos, né, que os nossos alunos com deficiência, eles possuem uma facilidade maior para aprender quando o nosso ensino, a nossa maneira de olhar, de ver e de apresentar aquele conteúdo tem suas bases em situações concretas, o que para eles é muito mais fácil deles conseguirem assimilar, tá? Vamos um pouquinho mais à frente aí. Além disso, as metodologias ativas, elas facilitam a inclusão do nosso aluno, mas não naquele sentido, né, de inclusão, o aluno de inclusão, ele está aqui, ele está incluído. Não, num sentido mais amplo da palavra, né, num sentido efetivo mesmo. Porque eu sempre falo que acesso nós já temos. O portão das escolas, vou até fazer em libras aqui, hein? O portão das escolas já foram abertos. Permanência também, eles estão ali. Hoje o que a gente busca, e por isso que eu tenho entrado nos ATPCs, por isso que eu me coloco sempre à disposição para poder ajudá-los, né? O que a gente busca é a participação e a aprendizagem. Quando nós pensamos nesse contexto de metodologias ativas, né, a gente consegue desenvolver com mais ênfase, né, de uma forma mais efetiva, essa participação e essa aprendizagem, que está aí dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei número 13.146 de 2015. Agora a gente vai afunilar um pouquinho mais o nosso olhar, né? Eu vou tentar pegar particularidades aí de alguns alunos com deficiência, que são o público-alvo da educação especial, pensando num contexto amplo de metodologias ativas. Então, vamos pensar aí no nosso aluno autista, que nós já falamos bastante aqui nesse ATPC, né? Claro que eu não vou repetir tudo isso, pelo amor de Deus, não, senão vocês vão ficar cansados de mim, mas não é isso, né? Mas vamos pensar assim, nosso aluno com autismo, quando eu trabalho, né, quando eu possibilito aí as situações que envolvem a metodologia ativa, isso auxilia, né, que este aluno, ele tenha um envolvimento com a turma. Por quê? Porque nós sabemos que existe aí, por parte dos nossos alunos com transtorno do espectro autista, uma das características deles, não de todos, mas da maioria, é essa dificuldade na interação, essa dificuldade na socialização, no trabalhar em grupo. E quando nós mexemos com a metodologia ativa, isso favorece muito, né, que o envolvimento deste aluno na turma. Pensando também nos nossos alunos com deficiência física, né? O que acontece com esses alunos? Muitos deles têm dificuldade em função do comprometimento motor para escrever, por exemplo. Quando nós utilizamos as metodologias ativas, a gente coloca aí para funcionar os recursos da informática e aí a gente possibilita que eles consigam digitar as letras, trabalhar com mais facilidade, né? E como eu falei, se sintam mais engajados aí, mesmo em função do comprometimento motor que eles apresentam, né? A gente vai estar oferecendo a eles novas possibilidades, novas atividades, tá? Agora, e isso tudo, tanto para o aluno com autismo, tanto para o aluno com deficiência física, ou qualquer aluno público-alvo da educação especial, contribui para o desenvolvimento da sua autoestima, né? O que para a gente é muito importante. E eles se sentem mais motivados, pois eles conseguem realizar as atividades. E, afunilando também mais um pouquinho, a gente vai falar sobre os nossos alunos surdos, né, nesse contexto aí de metodologias ativas. O trabalho com a metodologia ativa também amplia o vocabulário do nosso aluno surdo na língua portuguesa, né? A gente vai guardar um pouquinho esses conhecimentos em relação ao surdo lá na nossa caixinha do futuro, tá? Porque a gente vai mexer nisso, não no próximo ATPC, mas depois a gente vai falar, vai dedicar um tempo exclusivo para essa questão da deficiência auditiva e da surdez. Mas agora, né, já que eu tô falando aqui de metodologias ativas, eu tenho que trazer um pouco porque eu citei eles aqui. É muito importante que todos nós, né, saibamos que o surdo, ele utiliza como primeira língua, tá, na sua comunicação a Libras. Portanto, quando nós trabalhamos com a metodologia ativa, como está posto aí no PPT, né,
isso amplia o vocabulário deles na língua portuguesa, que vem a ser a segunda língua do surdo. Então nós que somos ouvintes, a nossa primeira língua é a língua portuguesa e a segunda língua é a Libras. Nosso país ele é bilíngue, né? Por quê? Porque dentro dele convivem duas línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, né? No caso do surdo, esse processo é inverso, né? Então, a nossa primeira língua é a língua portuguesa e a segunda língua é a língua brasileira de sinais. O surdo é o inverso. A primeira língua é a língua brasileira de sinais. A segunda língua é a língua portuguesa. Então, quando nós estamos trabalhando ali nesse contexto de metodologias ativas, é muito importante, professor, que a gente considere também, e aí a gente vai mexer um pouquinho mais lá para frente, lá na nossa caixinha do futuro, o texto, né, de um aluno surdo, se a atividade envolver aí de uma forma mais dinâmica as questões de texto. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o surdo, né, como eu já disse, por se comunicar em uma língua, que é a Libras, e escrever e ler na língua portuguesa, o texto desse aluno surdo não vai ser como de um aluno ouvinte. Se assemelha a uma pessoa estrangeira que vem de outro país aqui para o nosso para aprender a nossa língua, tá? Mas isso a gente vai mexer um pouquinho lá mais para frente. O que eu queria que vocês soubessem agora nesse contexto, que eu acho que é importante saber, já que a gente falou aqui do autismo, da deficiência física, e aí estamos puxando um pouquinho aí para o aluno surdo, né, nesse contexto aí de metodologias ativas e os benefícios que isso traz no trabalho com os nossos alunos com deficiência. Então, pensando aí no surdo, que isso amplia o vocabulário dele na língua portuguesa, mas é muito importante que a gente saiba que a língua portuguesa entra para ele como segunda língua em qualquer contexto educacional, tá bom? E aí, para fechar a minha reflexão com vocês hoje, eu trago novamente, mas não vou me estender nisso, já que o ATPC vai falar sobre gamificação, né? Pensando aí nos nossos alunos com transtorno do espectro autista, nós já estudamos bastante aqui. Vocês já viram a questão do hiperfoco, que são as redes de preferência, é o assunto, o único assunto, né, um assunto restrito, é o único assunto que, de repente, um aluno autista se interessa, que nós chamamos de hiperfoco, né? E aí, por que a gente trouxe esse contexto também de gamificação? E eu estou aqui falando sobre eles novamente, né? A gamificação, ela aumenta muito o engajamento dos alunos autistas. Por quê? Porque a maioria dos nossos alunos possuem o hiperfoco em games. Então, quando eu possibilito nas minhas aulas esse movimento, né, de gamificação, as metodologias ativas com base, né, eu utilizo aí esse recurso, eu facilito mais ainda o envolvimento do nosso aluno autista, porque a maioria deles possui o seu hiperfoco dentro aí, né, ou focado, né, na gamificação. E é claro que se o hiperfoco dele é esse, eu, professora, a gente já falou sobre isso, né? Estamos utilizando aí as mesmas redes neuronais para que ele possa se apropriar, entender e compreender o conteúdo que eu quero passar por meio da gamificação. Então, eu terei grandes chances, né, de contribuir para o engajamento maior desse aluno, para uma socialização maior, para uma interação maior, o que é muito bom para a minha prática e para mim também, né, enquanto ser humano. Bom, pessoal, hoje era um pouquinho mais rápido, né? Mas é para reforçar aí a importância das metodologias ativas dentro da educação especial, lembrando, né, que elas promovem aí diferentes formas de ensinar e isso amplia as possibilidades de aprendizagem dos nossos alunos com deficiência, tá bom? Bom, deixo vocês aí então com atividade, pedindo para que vocês registrem em seu diário de bordo a seguinte questão. Reflitam um pouco sobre isso já está dentro da prática de vocês, né? Professor, é possível trabalhar as metodologias ativas com os alunos público-alvo da educação especial? Vocês têm aí um tempinho de 10 minutos e depois a gente gostaria que vocês fizessem a socialização também entre vocês nesse tempinho aí de 10 minutos, tá? Então a minha fala basicamente era essa, né? Espero ter contribuído, apesar dela ser breve, eu espero ter contribuído. E para fechar, né? Deixa eu só colocar aqui, pessoal.
fechar, eu gostaria de mostrar para vocês novamente, tá? Essa imagem do cacto, né? Por que eu escolhi a imagem do cacto para trazer aqui, né? Porque o cacto, né? O cacto, ele é uma planta que ela é capaz de sobreviver nos ambientes e situações mais desfavoráveis, né? E ela suporta facilmente, ela sobrevive ali facilmente, ela consegue suportar facilmente climas muito secos e áridos. E ele simboliza a resistência, a superação e a adaptação. E além disso, a flor do cacto, né, pessoal, ela é considerada a flor da sabedoria, da prosperidade e da perseverança. Por ela ser uma planta resistente, por natureza, ela representa a nossa capacidade de superar e de enfrentar os desafios. Bom, minha fala por hoje é só. Eu acho que vocês já devem ter percebido. Hoje nós estamos todos de amarelo, né? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu escolhi um ambiente tranquilo aqui da minha casa que eu gosto muito. Como vocês podem ver, ó, aqui atrás de mim, tá vendo? Ó? Tem a Árvore dos Ventos, tá? E a Árvore dos Ventos, ela é muito importante porque para mim ela simboliza, né, os movimentos e os ventos da nossa vida. Então virão muitos ventos, com certeza, né? Muitos ventos virão e muitos ventos ainda irão passar. E eu quero que vocês saibam que em todos os ventos que virão e que passarão na sua vida, a sua vida importa. Você é muito importante, tá? Volto no próximo ATPC falando um pouquinho também sobre o Setembro Verde, que é algo de grande importância para nós que trabalhamos com educação especial, que é o mês da inclusão social da pessoa com deficiência. Pessoal, um grande beijo, fiquem com Deus. Desculpe aí o atrapalhar hoje, né, com os PPTs que eu fui, voltei, mas assim, é tudo feito com muito carinho aí para vocês, tá? Espero ver vocês em breve. Não se esqueçam, ó, olha lá, a Árvore dos Ventos. Muitos ventos virão, muitos ventos passarão. E em todos os ventos, a sua vida é muito importante, porque você tem um grande valor. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Eu volto, tá? É sempre muito bom a gente ouvir a PCNP Aline, né, falando da educação especial, falando das possibilidades de trabalho com os alunos público-alvo da educação especial. Eu acho muito importante esse momento, né, dela conosco, né? Ela tem participado de todas as áreas e tem sido muito produtiva. E vocês também têm relatado que a participação dela está muito bacana. E logo teremos também professoras da educação especial participando aqui conosco, compartilhando práticas também. Dando continuidade, então, nós teremos agora mão na massa. Então, olha lá, afinal, como trabalhar com as habilidades essenciais para o terceiro bimestre através do ensino híbrido, utilizando a prática da gamificação? Lembrando que no ensino híbrido nós temos vários modelos, né? Já discutimos aqui, sala de aula invertida, rotação por estação e também a prática da gamificação, que é o que nós começamos a semana passada, na TPC passada, do 9, onde nós trouxemos todos os conceitos, né, que envolve a gamificação, e agora vamos trabalhar uma prática. E aí nós trouxemos para vocês, né, nós já passamos na TPC passada também por essa situação de aprendizagem, só para a gente relembrar. Então, o que nós íamos discutir? Nós íamos discutir em cima do material do terceiro bimestre, né, o volume 3 de História. Essa gamificação que nós vamos fazer é em cima da situação de aprendizagem de História, porém, vocês podem desenvolver em todas as outras disciplinas. E também gostaria de reiterar aqui como foi importante, como foi bacana, que trabalho lindo que vocês fizeram ao colocar naquela atividade que nós pedimos para vocês elencar a situação de aprendizagem que vocês já trabalharam ou trabalham ou ainda vão trabalhar, que diz respeito às metodologias ativas. Então, vocês citaram N atividades de todos os materiais e de todos os componentes da área de humanas. Achei muito legal. E também o pessoal, os professores aí da Fundação Casa, do Sistema Prisional,
todos os professores que estão agora assistindo, que assistem nossa TPC da área de Ciências Humanas, colocaram lá as atividades possíveis de serem trabalhadas com as metodologias ativas. Eu achei muito legal, tanto que nós fizemos um pé de LED disso, né? Eu disse até para a PCNP Graziela que o trabalho que vocês fizeram foi tão lindo, a gente percebeu ali tanto de energia que vocês colocaram para fazer aquela atividade, que não poderia deixar aquelas respostas só para nós, que aquelas respostas mereciam destaque, mereciam um pé de LED, né? Mereciam um super destaque. E a partir delas, nós estamos conseguindo perceber também e ver os trabalhos que vocês têm realizado nesse tempo remoto, e também material, instrumento para a gente pedir para que vocês venham aqui e compartilhar com os outros professores. Então, foi um trabalho lindo. Olha, parabéns a cada um de vocês. Trabalho lindo mesmo que vocês fizeram. Eu sei que vocês devem ter gastado um tempo grande para fazer aquela atividade, mas olha, muito boa, show, ficou maravilhosa, parabéns mesmo. Então, aqui, ó, retomando a situação de aprendizagem, né, que nós iremos discutir, é a situação 1 do caderno do 6º ano, 3º bimestre, onde fala da cidadania e as formas de poder na atividade clássica. Então, nós iremos trabalhar com a habilidade 12, que é associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Nós temos também a habilidade 13, que fala em conceituar império no mundo antigo, com vista à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. Os objetos de conhecimento, né? As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma, os domínios de expansão das culturas greco-romana, significado do conceito de império, as lógicas de conquista, conflitos e negociação dessa forma de organização política. E aí nós temos, então, algumas orientações para você, professor, para você, professora. Eu fiz questão de deixar esse link aqui para vocês, eu achei bem interessante, eu li, gostei, recomendo, tá? Eu não coloquei ele lá nas nossas referências bibliográficas, só deixei ele aqui, mas eu recomendo para vocês lerem, se vocês tiverem um tempinho. Ele fala um pouco de como os professores estão se reinventando nessa época de aula remota, né? Nesse período aí de distanciamento social que nós estamos vivendo. Trata aqui de uma professora, né, de um depoimento do Fundamental 1, mas eu acho que se enquadra para todos nós. Então, é bem interessante, é do Porvir, os materiais, né, são bem bacanas, né, nos ajuda bastante, tanto na nossa formação pessoal, quanto aí na profissional, e eu acho que vale a pena vocês lerem, tá? Se vocês tiverem um tempinho, o link está aqui. Então, vamos lá para as orientações ao professor. Essas orientações, elas estão também presentes no material do aluno. É só para vocês perceberem o movimento que vai acontecer, né? O movimento que acontece, na verdade, nessa situação de aprendizagem. Então, olha lá, na situação de aprendizagem, nessa situação é importante que o estudante compreenda a ideia da cidadania, a inclusão e exclusão e o que mudou ao longo do tempo. Nós estamos repassando aqui rapidamente para a gente chegar até o game, né? Para vocês entenderem que a gente não inicia, já vamos assim, trabalhar o game, trabalhar o jogo, sem antes a gente conversar um pouco sobre isso. Né? Lembrando que o game ele pode ser usado tanto para um levantamento de conhecimentos prévio, para sistematizar uma sequência de atividade ou uma atividade. Ele tem várias funcionalidades. O que não pode deixar de ter é um planejamento e o conhecimento daquilo que é um game, né? Como que eu faço uma gamificação de uma atividade? Então, seguindo aqui, ó, a habilidade que nós vamos estudar aqui, né, que a gente vai trabalhar com os nossos alunos, ou talvez até vocês já até trabalharam, né, essa situação com os alunos, ela propicia a comparação com a cidadania compreendida nos dias de hoje, né, no Brasil de hoje, fazendo aí um paralelo de como era antes. Então, aqui nós temos também, é importante, né, que no momento vocês já perguntaram para os alunos o conceito que ele tem, a ideia que ele tem, né, de império, seria isso hoje, como que era antigamente, né, se os povos eram submetidos a essas lógicas, quais povos que eram submetidos a essas lógicas imperialistas, né, então, são todos
todas as perguntas aqui, podemos dizer que faz parte do levantamento prévio, né, daquilo que o aluno já conhece desse conceito de cidadania, desse significado da palavra império antes e agora, para que a gente consiga avançar nas próximas atividades, né? Então, aqui é isso que a situação vai dizer, né? O que eu acabei de falar para vocês, né? Destacar o conceito primário, né? De império. E aí, eu acho bem importante ressaltar esse último parágrafo, onde diz assim, ó, dando continuidade às habilidades anteriores. Essa continuidade às habilidades anteriores, a gente pode até dizer que é uma retomada, pode dizer não, é uma retomada daquilo que já foi estudado, que vai ajudar o nosso aluno a responder essas perguntas que a gente fez anteriormente. Então, ele vai trazer consigo algum conhecimento anterior para que a gente possa avançar. Lembra aí das habilidades, né? Que nós tivemos algumas formações aí pelo Centro de Mídias, das habilidades de suporte e das habilidades essenciais. Então, as habilidades que os alunos teriam que ter aqui anteriormente, né? Para que a gente consiga avançar, seria essa habilidade de suporte, né? O que vai dar aí essa sustentação, esse embasamento, esse conhecimento para avançar. Ah, mas se ele ainda não conseguiu atingir nem mesmo essa habilidade de suporte, então é em cima dela que a gente vai trabalhar e desenvolver o nosso trabalho, a nossa sequência de atividade. Nós vamos falar de recuperação também, daqui a alguns ATPCs, ok? E aí, dando continuidade, né, como eu disse para vocês, é uma atividade de conhecimento prévio, o que é super importante a gente questionar os nossos alunos em relação a esses conceitos. E aí nós temos aqui uma definição de cidadania, uma definição que traz lá no material de apoio do professor, né? Então, ele fala aqui, né, que a cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Pergunta novamente para o aluno, né, para que você... o que eles pensam sobre cidadania, se na escola eles trabalham com cidadania, o que é cidadania para eles na escola, se ele exerce essa cidadania ou não. E aí vem dividindo aqui para nós, né, os direitos, né? Então, os direitos e deveres civis que nós temos, né? Os direitos e deveres sociais, os direitos políticos, traz aqui uma referência em relação à Constituição. No material de vocês também tem vários artigos, né, dos direitos humanos, que é interessante discutir lá na sala de aula, mesmo que remotamente, né, com os nossos alunos, através de podcast, como vocês têm feito, através de escrita, e o aluno leva lá na escola para vocês, né, para vocês olharem e ver aquilo que ele compreende em relação a esses direitos, em relação aos artigos que mostram no material dos direitos humanos. Então, são todas assim, informações e aprendizagem essenciais para os nossos alunos. Sexto ano, a gente já inicia esse trabalho com eles, né? Já vinha até discutido um pouco anteriormente lá nos anos iniciais, mas esse trabalho vai se aprofundando, vai se consolidando ao longo das séries. E aí nós temos também umas orientações aos estudantes em relação à gamificação, tá? Então a gente veio trabalhando aqui, vim falando brevemente para vocês e rapidamente na situação de aprendizagem, o que a situação de aprendizagem propõe, e ela depois pede para que os alunos brinquem. Para eles, talvez seja só uma brincadeira, mas para nós, professores, a gente consegue encontrar nessa brincadeira muita aprendizagem, saberes dos nossos alunos. Nós vamos oferecer, aqui a proposta do material é o jogo o Ludus, né, que é o jogo de tabuleiro, tem todas as regras do jogo descrita. Trouxe o link aqui para vocês, mas tem também no material de vocês, né? E os alunos, eles têm, né, nessa situação de aprendizagem, para trabalhar, eles têm também autonomia de pensar novas configurações desse jogo, né? Montar os grupos, pensar em novas configurações e no dia e hora marcada, apresentar para os seus colegas de turma. Nesse tempo remoto, pode apresentar através das redes sociais que vocês estão usando ou de forma impressa também, né? Imprimir e aí a gente pensar em possibilidades aí dessa apresentação de jogo, ou se vocês acharem também que esse não é o momento para isso, que a gente reserve então para quando tivermos
o retorno presencial. E aí, aqui na sequência, como já havia dito aqui anteriormente para vocês, né, que no dia e hora marcado eles vão apresentar essa situação de aprendizagem para você, professor, e para todos os colegas, e ele deixa aqui também, que eu fiz questão até de colocar em negrito, que os alunos eles precisam estudar, olha, não esqueça de estudar para que você possa avançar nas casas. Então, na gamificação, a Graziela explicou bastante para a gente, né, que é importante os alunos se apropriarem do conteúdo, dos conceitos, para que ele possa jogar e mudar, passar de casa, passar as casas, né, vencer os desafios, os obstáculos. E tem aquela sensação toda de, né, vamos colocar aí, das competências, né, socioemocionais, que é o prazer de você jogar e conseguir vencer, mas isso com muito respeito, isso sabendo a hora de jogar, respeitando o momento do outro, né? Esse sentimento depois gostoso de que, oba, eu consegui, eu venci, né? Eu consegui responder essa pergunta. Então, todas essas, quantas habilidades, quantas competências socioemocionais que o aluno vai despertar, né? Esse senso de competitividade é muito interessante, desde que ela seja, é claro, tem aí um cunho bastante pedagógico, um cunho saudável. E aí traz aqui, né, o jogo de tabuleiro, que vai ter lá na situação 6.1, sugerido por um material, as regras do jogo, como eu havia dito para vocês, que os alunos então podem vivenciar e jogar esse jogo, né, realizando os estudos antes, vocês, professores, né, já terem passado por essa situação, conversado com eles, explicado como que vai acontecer o jogo, dando essa autonomia para que eles exerçam o protagonismo na sala, né, na sala de aula, agora, nesse momento nas suas casas, pensando em novas regras do jogo, nós vamos oferecer para eles vários temas para eles jogarem, né? Então ele tem que ter autonomia e de pensar qual dos temas eu gostei mais, vai ser mais interessante para eu e meu grupo conseguir jogar esse jogo ou pensar em adaptações para esse jogo. Só que é o tema que eu gostei, eu escolhi, eu achei interessante. Mas será que o meu grupo todo vai gostar de discutir sobre império ou sobre cidadania ou democracia? O que será que o meu grupo, né, ou sobre a cultura greco-romana, o que meu grupo vai decidir? Então, pode até partir de mim uma ideia, mas a ideia é que eles levem para o grupo todo e discutam, né? Então, isso é o exercício da cidadania, esse é o exercício do protagonismo, né? A gente dando aí autonomia para os nossos alunos. E aí eu trouxe aqui também algumas imagens, né? Então, essa imagem aqui é de um tabuleiro, olha só, né? Do século II. Aqui nós temos uma imagem que apresenta as pessoas já jogando, né? Ó, as pessoas já jogando aqui o jogo do Ludus, né? O tabuleiro, bem interessante, né? Tem aqui o link novamente para vocês clicarem, acessarem. E quem não tem como imprimir. A escola pode imprimir e entregar essas regras do jogo para os alunos, porque tem toda uma regra, uma organização, né? E aí, a partir daqui, como eu escrevi aqui, a partir daqui, nós apresentaremos uma outra possibilidade de gamificação dessa situação de aprendizagem. Então, lá nós temos, como sugestão do nosso material, o jogo de tabuleiro, as regras do jogo, que nós já conversamos, né, sobre isso, vocês sabem onde encontrar, tem um link, né, que nós deixamos para vocês, para facilitar, e também uma outra possibilidade de gamificação, que a PCNP Graziela vai apresentar para a gente agora. Na verdade, ela não só vai apresentar, mas ela vai jogar conosco, ela vai brincar aí conosco, né? Brincar entre aspas, né? Discutindo alguns conceitos, né? Alguns temas dentro da gamificação. Então, é possível sim ter aprendizagem através da gamificação. É bastante atrativo, né? Para os nossos alunos trabalhar com a gamificação dentro aí da situação de aprendizagem. Então, vamos lá, Gra, agora é com você. Bom,
Então, como a EGAD já comentou com vocês, a partir daqui nós vamos apresentar o nosso game. Para que vocês tenham acesso, eu coloquei um QR Code que leva diretamente ao acesso do game. Ou, para quem ainda não tem no celular o app de leitura do QR Code, eu coloquei aqui um hiperlink que leva para o nosso game. Seria interessante também a possibilidade de vocês disponibilizarem aos alunos esse tipo de QR Code. Claro, nós sabemos que nem todos possuem, mas são ferramentas que hoje em dia são razoavelmente comuns. E mesmo que seja disponibilizado a eles, também há necessidade de colocar um hiperlink que leve ao endereço do nosso game, tá bom? Bom, para a organização do nosso game, foram pensadas algumas situações importantes, como a Eguiar mesmo disse, eu acabei deixando ela de cabelo em pé, mas eu acredito que tenha valido a pena. Então, a primeira coisa, nós precisamos pensar nos temas que serão abordados na gamificação. Então, nesse caso, cidadania, Império Romano e jogos romanos. Depois, a quantidade de questões. Nesse caso, nós optamos em fazer apenas 3 questões, para que não ficasse muito longo, porque o nosso objetivo principal era que ele, através do processo Nosso objetivo principal era que eles, através do processo da gamificação, colocassem em jogo o conhecimento que eles tinham sobre os temas. Tá? Então, por isso que foram organizados apenas 3 questões. E, além disso, com 3 opções de resposta. Então, uma resposta correta e 2 distratores. E, no final, foi organizado um Google Forms, né, um formulário, para que o aluno pudesse colocar, sistematizar tudo que ele viu ao longo da gamificação nesse formulário, e para que o professor também tivesse acesso ao conhecimento dele diante dos temas abordados, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu gostaria de compartilhar com vocês o quiz que foi organizado pensando justamente no caderno de história, na primeira situação de aprendizagem do 6º ano. Então, esse caderno, essa situação da aprendizagem, ela fala sobre a cidadania e as formas de governo na antiguidade clássica. Para falar a verdade, eu estou estudando muito a parte de ciências humanas, porque a minha formação não é ciências humanas. Então, eu estou aprendendo muita coisa. E foi muito legal poder desenvolver, né, pensar a dinâmica desse quiz, porque estudamos bastante. Muito legal, muito interessante. Então, aqui foi disponibilizado para vocês a unidade temática, as habilidades que foram trabalhadas e o objeto de conhecimento. Informações importantes. Leia atentamente o que se pede, preste atenção nas opções de cada questão. Caso não escolha a opção correta, é indicado acessar os materiais de apoio para aprofundar seus conhecimentos. E não tenha pressa de terminar. Esse quiz ele foi pensado para os alunos do 6º ano, então ele está de maneira assim, ele está muito básico, porque a gente precisa lembrar que o aluno do 6º ano é aquele aluninho ainda que está começando uma interação dentro da política, né? Então, o que é a cidadania, é justamente isso que a gente vai estar abordando. Então, a gente não pode se aprofundar muito. O
que foi pensado quando organizamos esse quiz? Ele pode ser trabalhado para levantamento de conhecimento prévio dos alunos. Então, logo no início, ele pode ser trabalhado com os alunos, ou o professor, ele inicia a temática com os alunos e aplica o game. E no final, vocês vão observar, no final do nosso game, vocês vão observar que está associado um forms. Por quê? Porque o game, quando o aluno ele vai responder, o professor ele não vai ter o feedback do que o aluno respondeu, de como ele foi. Qual é a maneira que foi pensada para que ele sistematize o que ele viu? No forms. Então, primeiramente, o aluno ele vai jogar, né? Ele vai, de uma maneira descontraída, colocar em prática o que ele sabe. E depois ele vai sistematizar esse conhecimento que foi trabalhado. Então, exatamente por esse motivo que tem o forms no final. Para o professor, esse forms, qual é a utilidade? Primeiramente, a maneira de registro do aluno, para que possamos identificar o nível de conhecimento dele e possamos dar o feedback ao nosso aluno. Além disso, organizar e estruturar as próximas temáticas mediante o conhecimento do nosso aluno. Então, nada mais é do que um ensino personalizado. Lembra que nós já falamos sobre isso? Nada mais é do que um ensino personalizado. Então, no nosso game, nós procuramos colocar objetos dinâmicos, tá? Então, o start, tá aqui, ó. Start. Fala-se tanto sobre ser cidadão, mas você sabe onde surgiu o conceito de cidadania? Então, tem lá 3 opções. Na antiguidade greco-romana, nessa época nem todos eram considerados cidadãos. No Brasil e no Antigo Egito. Então, o que nós temos aqui? 3 opções. Então, vamos supor que, como nós vivemos no Brasil, o aluno resolva que essa opção é a correta. Olha lá. Puxa vida, tente novamente. E vocês observaram que nós não colocamos assim, nossa, você errou, nada disso. É para que ele seja incentivado a procurar informações que os levem à resposta correta. Então, nós temos aqui 2 links. Então, assista o link para ver o infográfico para apoiar o seu estudo e ao vídeo. Então, se eu clicar aqui, ele vai me levar ao link, né, ao infográfico. Olha lá. E depois aqui, o aluno vai ter acesso ao vídeo. Qual é o vídeo? Associar o conceito de cidadania às dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma Antiga. Então, só pelo tema já fica uma dica da resposta correta, mas não tem problema. Então, aqui, esse é o infográfico e ele vai tratar sobre a organização política de Roma, a República. Depois, nós temos o link que nos remete ao vídeo. O vídeo selecionado foi justamente o do CMSP. Então, o aluno vai ter acesso ao vídeo, que foi do dia 5/8, que tratou justamente sobre a cidadania greco-romana. Então, aqui ele tem acesso ao vídeo. Bom, depois que ele
acessou o infográfico e ao vídeo, ele vai retornar a pergunta. Então, retornar a pergunta. Quando nós retornamos a pergunta, ela vai aparecer a mesma, né? A mesma pergunta. Então, aí, ele já tem por base os materiais de apoio e ele vai responder corretamente. Ótimo. Parabéns. Você acertou. Próxima pergunta. Olha lá. Quem eram considerados cidadãos na Roma monárquica? A mesma coisa. São 2 distratores e uma opção correta. Então, 2 distratores e uma opção correta. Então, no distrator, eu tenho novamente, lá na retomada, na retomada lá do feedback, quando nós falamos sobre aqueles links, né, que ficam dentro dos textos, aqui também, ó, assista ao vídeo para apoiar seus estudos. Então, ele vai nos levar também a outro vídeo relacionado ao centro de mídias. Então, esse vídeo, ele está relacionado às atividades presentes no nosso caderno e ele foi ao ar no dia 12/8. Bom, após o aluno ter acesso ao vídeo, hoje minha internet está meio devagar. Após o aluno ter acesso ao vídeo, ele volta para a pergunta, responde novamente. Ok, acertou. Então, na terceira pergunta, qual é a definição de império? Nós temos novamente 2 distratores e uma correta. Olha, legal, parabéns, você acertou. Próxima pergunta. E agora? Agora ele chegou na reta final do nosso quiz. Foram apenas 3 questões. E aí? Agora ele vai ter acesso ao formulário Forms. Então, nesse formulário Forms, o aluno ele vai responder, ele vai colocar no papel os conhecimentos dele. Então, gamificando a situação de aprendizagem, coloquei o tema, as habilidades, o objeto de conhecimento, e aqui ele vai precisar entrar com os dados deles. Para a próxima, eu fiz por sessão, então são 2 sessões para que ele responda. Então, olha lá. Querido estudante, agora é o momento de você colocar em jogo tudo o que aprendeu até aqui. Siga esse comando. Então, tá lá. Já vimos sobre os conceitos de cidadania e as formas de governo na antiguidade clássica, abordados no quiz. Agora é a sua vez. Pense sobre o que foi estudado e desenvolva um resumo do que foi visto e o que ficou mais evidente para você. Então, ele vai colocar a resposta aqui, tá bom? Olha lá, colocou. E aí, ele vai enviar. Quando ele envia, o professor recebe, lógico que serão, o professor que organiza que tem acesso aos dados do Forms. Então, o professor vai ter o registro da atividade dele. E, através disso, ele vai conseguir personalizar o material a ser trabalhado com os alunos. Eu queria que vocês prestassem atenção em algumas situações. Então, por exemplo, lembra que eu comentei que os slides eram bem dinâmicos? Então, esse slide, o slide da pergunta, nós procuramos colocar bem colorido para chamar a atenção do aluno. Sempre colocando uma GIF. A questão sempre destacada, de maneira que ele perceba, né, que é a pergunta. E o fundo, nós colocamos o planeta Terra. Quando ele erra,
que aconteceu com o fundo? Ficou branco e preto. E aqui, chamou atenção? Também não. Então, nós procuramos deixar de uma maneira mais simples, para que ele entenda também que o ambiente do jogo fala muito sobre o acerto ou não dele em relação à atividade proposta. Bom? Nesse outro aqui, a mesma coisa. Sempre buscando GIFs que retratem o slide que a gente está trabalhando. Esse game, ele foi organizado, olha lá, ó, ok, Bob Esponja. Esse GIF não, esse game, ele foi organizado no próprio PowerPoint, através de links. Só que quando eu coloquei, por exemplo, no botão da próxima pergunta, eu não linkei uma página da internet, eu linkei ele no próprio documento que foi criado. Então, por exemplo, vamos supor, esse é o slide, um exemplo, esse é o slide 10. Então, eu sei que o próximo slide vai ser o do erro. O outro, que seria o 22º, ele vai ser o slide da pergunta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um botão aqui, que é esse da próxima pergunta, e nesse botão eu linkei o slide 12, para que ele já tenha acesso à próxima pergunta. Olha lá. Então, eu trabalhei com links dentro do próprio slide. Foi dessa maneira que ele foi organizado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É só uma sugestão. Vocês podem trabalhar de várias maneiras utilizando o PowerPoint. Por que que eu escolhi o PowerPoint para estar realizando a gamificação? Porque todo mundo tem acesso. Então, Planeta Terra é uma GIF que eu selecionei, guardei, né? Gravei, arquivei no meu computador. E quando eu abri o meu slide, eu coloquei a minha GIF de papel de fundo. Depois, essas molduras eu inseri e coloquei as caixas de texto em cima. Então, ou eu posso colocar, linkar, né, a caixa de texto inteira, ou eu posso linkar apenas aonde foi escrito. Mas eu procurei justamente trabalhar o PowerPoint pelo fato de todos terem acesso, tá bom? Fica aqui uma ideia de gamificação para vocês. Lembrando que a gamificação, nós precisamos dar o feedback aos nossos alunos, então ele se torna uma personalização do ensino, mas que fica de uma maneira atrativa para que eles desenvolvam e coloquem em prática tudo aquilo que eles sabem. Então, eu desejo a todos um ótimo trabalho, espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho para que vocês entendam a gamificação. Agora, para a próxima TPC, nós estamos pensando em articular algumas boas práticas. Então, nós vamos contar muito com a participação de todos vocês, tá bom? Então, muito obrigada, bom trabalho e até a próxima. Gostaram, pessoal, do jogo, do game? Gostaram do game? Espero que sim. Eu gostei bastante, achei muito atrativo. Acredito que dê para vocês fazerem com os alunos de vocês, com outros temas, nas outras disciplinas. E acaba sendo uma atividade que chama bastante atenção nossa e principalmente dos nossos alunos, né? Então, acho que a gente consegue mobilizar aí muitos
muitos conhecimentos, muitas competências socioemocionais através desse game. Dando continuidade, nós iremos aqui mostrar para vocês algumas orientações que nós poderemos, se vocês acharem necessário, dizer aos estudantes, né, em relação a aprofundar ou retomar algumas aulas do Centro de Mídias ou alguns capítulos de livros que vocês tenham pedido para eles lerem, né, seja livro paradidático, seja os livros didáticos, seja o próprio material de apoio ao aluno, né, do São Paulo Faz Escola. Então, aqui segue algumas orientações que eu anotei aqui, que vocês podem ajudá-los, né? No game, a Graziela até citou esses vídeos, né? Então, seria retomar a aula do Centro de Mídias, o dia 5/8, onde ele fala da cidadania greco-romana. Por quê? Quando o aluno vai avançar nas fases e ele errou, ele pode clicar, né, ir para o vídeo, rever aquela aula e tentar novamente. Então, por isso que eu disse para vocês lá atrás que, aparentemente, ele iria achar que só está brincando, que é importante ele saber aquela resposta para avançar na casa e ganhar o jogo, né? Esse espírito aí de competitividade, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos oferecendo aí condições para que ele estude mais, aprofunde, retome, entenda de fato os conceitos, né? Entenda de fato o que seria essa cidadania greco-romana, para que ele consiga fazer até esse paralelo com o que acontece hoje em dia, né? Visto que o conceito de cidadania muda muito de acordo com a época, de acordo com o tempo. Então, é o que nós vimos, né? Todo estudo que nós vimos aí na situação de aprendizagem. Então, para o aluno, pode ser que seja realmente um game, mas para nós vamos conseguir avaliar e entender muito mais, né, o que o aluno pensa através dessa atividade do que o próprio aluno possa imaginar que aprendeu. E depois a gente vai ter essa sistematização, como a Graziela mostrou para vocês, naquele Forms, onde né, no Google Forms, aquele formulário, onde o aluno vai colocar em jogo tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da situação da aprendizagem. Então, não para no jogo. Então, vocês percebem que não para no jogo? A gente tem que ter uma sistematização, né? E aí, aqui também nós trouxemos para que ele possa retomar também na aula do dia 12/8, onde vai ser discutido, né, o conceito de cidadania, as dinâmicas de inclusão e exclusão da Grécia e Roma Antiga. E aqui também vai falar um pouco do Ludus. É interessante essa aula, eu assisti todas essas aulas aí que eu tô falando para vocês, eu achei interessante. E assim, é bacana a gente assistir, até mesmo para ver se está conversando com o material que a gente tem na mão. Então, eu fiz questão de assistir para ver como, no momento que vocês estivessem assistindo, que seria possível de ficar claro, mais claro ainda para eles, né? Que com certeza vocês explicam o conteúdo antes para eles, vocês fazem da melhor maneira, né? Através dos roteiros de estudos, mas é interessante a gente assistir a aula também para ver como que tem sido esse movimento aí do Centro de Mídias. E eu particularmente gostei, achei bem interessante. E também nós trouxemos aqui um outro vídeo do YouTube dizendo para que, se ele quisesse ampliar um pouco os conhecimentos em relação a esse período estudado, que eles poderiam acessar esse link. Nesse link vai falar um pouco da cultura greco-romana. Então, assim, olha, gente, é sugestão. Não significa que tem que assistir esse vídeo, que tem que fazer um jogo e que tem que retomar para as aulas do Centro de Mídias. Pode fazer um outro jogo, pode retomar para o Centro de Mídias, pode retomar para o roteiro que vocês enviaram para eles. Eles podem retomar no livro didático, como eu disse anteriormente, a entrevista, que nessa situação de aprendizagem tem entrevistas, então eles podem retomar. Então, são sugestões, sempre sugestões a gente traz no intuito de apoiar vocês e ajudar um pouquinho na prática desse ensino e aprendizagem que vocês fazem tão belíssimamente, aí, com todo cuidado, né, e com todas as possibilidades e limitações que nós estamos tendo nesse período. Agora, nós teremos um compartilhamento de prática, né, da professora
lá da Escola João Manuel do Amaral, aqui de Araraquara. A professora é Clarissa de Matos de Souza, era uma professora de geografia, e ela vai falar um pouquinho para a gente da gamificação nas aulas de geografia. Como eu disse anteriormente para vocês, é um compartilhamento de uma aula de geografia, mas que pode nos ajudar em tantos outros componentes curriculares. E também, no momento que a gente fala da gamificação na sala de aula, até que de forma indireta ou indireta, está ligado esse engajamento dos alunos. A gente, em toda a situação, venho aqui falando para vocês desse engajamento, dessa vontade que os alunos têm de avançar, de avançar, as fases do jogo. E para isso ele tem que se engajar, ele tem que ser protagonista, ele tem que pensar não só nas suas escolhas, mas nas possibilidades de escolha dos colegas também. Então, por isso que eu digo que intrinsecamente os alunos estão aí engajados, Ok? Então, vamos ouvir a professora. Vamos lá, professora Clarissa, estamos ansiosos para ouvi-la. Olá, meu nome é Clarissa, eu sou professora dos anos finais do Ensino Fundamental 2, dou aula na Escola João Manuel do Amaral, na Diretoria de Ensino de Araraquara, e eu estou aqui para compartilhar um pouco de um trabalho que eu desenvolvi com o tema de gamificação na sala de aula. Quando eu comecei na rede, a gente não tinha TPC, com esse tipo de formação, mas eu sempre ouvia dos outros professores, os mais experientes, o quanto era importante a gente buscar formas de tornar a aprendizagem mais divertida para os alunos. Então, pensando sobre esse assunto, eu concluí que eu poderia pegar jogos clássicos e adaptar eles para trabalhar com temas de geografia. E aí os jogos que eu consegui adaptar foram o bingo e o jogo de dominó. O jogo de dominó eu fiz sobre estados e as capitais do Brasil. Então eu comprei madeira, cortei elas mais ou menos 2 por 4 centímetros, fiz no computador a arte para colar com o nome dos estados e das capitais e ficou assim. E aí eu montei os jogos. Como cada jogo só poderia utilizar 7 estados e as suas capitais, eu fiz 4 jogos diferentes e os alunos faziam um rodízio, jogavam um pouco com um, que tinha um grupo de estados e suas capitais, depois jogavam um pouco com o outro. O outro jogo que eu fiz foi o bingo. O bingo eu fiz sobre coordenadas geográficas. E eu fiz também no computador as cartelas, fiz 50 cartelas com uma grade de coordenadas, destaquei a linha do Equador 0, o meridiano de Greenwich 0 e fiz de 30 em 30 graus todas as atitudes e longitudes. E aí nessa cartela eu marquei 7 pontos com estrelinhas, das 50 cartelas todas são diferentes, não tem nenhuma que ficou exatamente igual, sempre variou algum ponto. E aí eu sorteio as coordenadas e os alunos vão conferindo se eles têm aquela coordenada na cartela ou não e marcando se eles tiverem. Para sortear, eu comprei umas estrelinhas de EVA e aí eu marquei as coordenadas nelas, coloquei no saquinho de tecido, porque saquinho transparente daria para eles verem a coordenada, Então aí sorteava aqui e eles iam conferindo. E para aumentar a durabilidade da cartela, eu coloquei elas no saquinho plástico e os alunos iam marcando com uma bolinha de papel mesmo, para saber se eles conseguiram ou não. Tanto em um quanto o outro, o objetivo do jogo é o mesmo do jogo clássico, que é, no caso do dominó, quem eliminar todas as pedras primeiro, e no caso do bingo, quem conseguir completar toda a cartela, Tá todos os pontos marcados. Então, assim, são jogos clássicos, a maioria já sabe jogar, Só for adaptado o tema. No caso do bingo, eles sabem bem achar os graus, mas eles têm muita dificuldade em saber o que é norte, sul, leste e oeste. Então, a atividade foi mais para treinar esse tipo de dificuldade que eles têm, Então, assim, são jogos clássicos que servem para a gente adaptar com vários temas. Na verdade, eu fiz estados e capitais, mas poderiam ser países, No caso do bingo, poderia ter usado termos e o seu significado, as definições de alguns conceitos. Daria para trabalhar também. Então dá para trabalhar várias habilidades. E os alunos gostam muito, porque sai um pouco daquela aula convencional. Fica mais interessante para eles. É isso. Obrigada. Bom TPC para todo mundo. Muito obrigada, professora Clarissa. Agradecemos também a diretora Aparecida Regina, a vice-diretora Érica Cristina,
a professora coordenadora Márcia Nogueira Januário, agradecimentos muito fraternos nossos para vocês, tá? Principalmente a professora Clarissa por ter aceitado tão prontamente, né, o nosso convite. Como eu disse para vocês anteriormente, aquela atividade que vocês fizeram do pé de LED, elencando as atividades que vocês fizeram com metodologias ativas, foi muito interessante, está sendo muito bacana para que a gente possa olhar e ver o que vocês têm conseguido realizar na sala e assim compartilhar na sala remota e assim compartilhar com todos nós, porque é uma maneira da gente unir a teoria à prática, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra, teoria e prática, né? E toda vez que a gente, como na TPC passada, nós trouxemos o conceito de gamificação, depois nós vivenciamos uma situação de gamificação, aliás, duas, pela CNP e Graziella, e agora nós ouvimos, né, essa situação real que aconteceu na sala de aula de uma escola nossa, da nossa rede, da nossa diretoria. Então é muito gratificante, a gente fica muito feliz, nosso coração se enche de alegria de ver esses compartilhamentos e ver o quanto que é possível esses trabalhos na sala de aula. Cada um tem as suas limitações, cada escola tem a sua comunidade, tem as suas especificidades de comunidade de alunos, mas nós somos uma grande rede de aprendizagem. Um aprende com o outro. Nós, PCNPs, aprendemos muito com vocês, vocês aprendem alguma coisa conosco. A gente sempre tenta passar para vocês modelos e exemplos e sugestões para que vocês possam aplicar nesse tempo de pandemia e nesses estudos remotos com seus alunos, depois no retorno também, né, no retorno presencial. Então, são sempre possibilidades e sugestão de trabalho, nunca é nada engessado. Então, nós passamos aqui por toda a situação de aprendizagem, a própria situação de aprendizagem já traz um modelo para vocês, que é o jogo de tabuleiro, oferecemos uma outra possibilidade de game, a importância do planejamento, nada disso é possível se vocês não planejarem, nada disso seria possível se nós, PCNPs, também não tivéssemos um planejamento de como a gente iria conduzir a TPC, de como e quando os professores poderiam falar com a gente, de que maneira a gente iria fazer esse levantamento do que vocês estão trabalhando. Então, tudo inicia com esse planejamento. Então, eu só tenho aqui a agradecer demais, eu e todas as colegas PCNPs, Graziella, Aline, agradecer você, professora Clarice, e tantos outros que passaram por aqui e que irão passar nos próximos ATPCs também, tá? Então, todos estão convidados a sempre participar conosco. A professora Clarissa trouxe, assim, belíssimamente todo o trabalho que ela desenvolveu, todo o cuidado, todo o capricho, toda a dedicação dela com os seus alunos, o retorno dos alunos. E olha, pessoal, nem sempre o retorno é positivo, às vezes o retorno numa primeira tentativa não é muito bacana, mas é importante que a gente não desista daquilo que a gente pensou e planejou. Nesse momento não deu certo, pode ser que dê depois. Desistir nunca, tentar sempre. Muito obrigada, professora, muito obrigada, equipe gestora, da Escola João Manuel do Amaral. Lembrando vocês, né, da avaliação, que é importante vocês responderem, que ela vale também como registro de presença. É importante a gente conhecer aqui o que vocês pensaram, o que vocês sugerem para as ATPCs. Lembrando que os links estão também disponíveis na pauta de ATPC. E as nossas referências bibliográficas estão aqui, vocês podem consultar. E deixo aqui para vocês essa frase, não se pressione tanto. A toda ATPC, vocês já devem ter percebido, eu coloco sempre essas frases, eu sempre trago uma mensagem, né, para vocês. Às vezes não é uma mensagem escrita, às vezes eu falo, mas eu falo assim com o coração, com aquilo que eu sinto, afinal de contas somos todos humanos, todos estamos passando por uma situação, como eu sempre falo também, uns conseguem lidar muito bem com esse momento de pandemia, outros nem tanto, e a gente se culpa muito, se cobra muito, e a gente precisa muitas vezes deixar de se cobrar tanto e valorizar as pequenas coisas que a gente faz, não é? Então, se eu conseguir hoje fazer, ministrar uma aula boa, se eu conseguir planejar um roteiro bom, se eu conseguir resolver alguma coisa na minha casa, na minha vida particular,
já é motivo para a gente agradecer. Qualquer coisa é motivo para a gente agradecer, né? E a nossa vida, ela não é qualquer coisa. A nossa vida, ela vale ouro. A nossa vida, sua vida, é importante. Pense nisso. Nunca desista, nunca desista. Os obstáculos, as dificuldades, elas vão sempre aparecer. Mas a gente tem que tentar superar. Se a gente não consegue sozinho, vamos procurar ajuda. Existem muitos órgãos que podem nos ajudar. E a gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir de nós mesmos, tá? E o fato da gente levantar todo dia com vida e saudável, mesmo quem não está saudável, acredita, você vai ficar bem, mas a gente tem que valorizar e agradecer por todos os momentos que a gente passa. Tudo é um aprendizado e vai passar, as coisas ruins vai passar e vai ficar a experiência, vai ficar as coisas boas. E deixo de novo aqui para vocês, olha, não se pressione tanto, não se cobre tanto e valorize cada conquista da sua vida, cada pensamento positivo, porque quando a gente pensa positivo, a nossa postura começa a mudar e, consequentemente, as nossas ações começam a mudar. Então, acredite em você, pense positivo, não se pressione tanto e lembre-se, sua vida vale ouro. Agradeço novamente cada um de vocês, todos nós na área, agradecemos vocês, Graziela, Aline, estendo aqui o agradecimento dessa TPC, o compartilhamento das boas práticas, tantos outros que vocês nos relatam através das avaliações. Espero de verdade que a gente tenha conseguido levar um pouquinho de inspiração, de experiência a mais para vocês, de sugestão que vocês possam fazer hoje ou depois na sala de aula com seus alunos. E aguardamos vocês para a próxima, tá? Um grande abraço, um ótimo dia de trabalho para vocês. Nos encontramos na próxima TPC. Nos procurem sempre que quiserem. Estamos aqui, somos uma grande rede de aprendizagem, novamente, né? Digo isso a vocês. E não se cobre tanto, não se pressione tanto. Sua vida vale ouro e vale mesmo. Acredite nisso. Abraço, pessoal. Até a próxima.